Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio. E um levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que o número de casos de dengue no Brasil subiu quase 185% entre janeiro e outubro deste ano, comparado com os números do ano passado. A doença pode levar a óbito, mas também pode ser prevenida com medidas simples. Para conversar com a gente a respeito, nossa convidada de hoje é Natália Verza Ferreira, doutora em Genética e Biologia Molecular e diretora da Oxitec do Brasil. Bem-vinda, Natália. Sérgio, obrigada pelo convite. Natália, para a gente começar então, o brasileiro já é muito acostumado com o tema dengue, sabe que é transmitido principalmente pelo mosquito Aedes aegypti, sabe também que a proliferação é em locais de água parada, que precisa reduzir, esses focos de água parada, e mesmo assim os números têm aumentado. Como explicar isso? O que a gente vem observando ultimamente é que o mosquito vem se adaptando cada vez mais ao ambiente urbano. Então, conforme a gente vai eliminando os criadouros mais visíveis, aqueles mais óbvios, as águas limpas e paradas, que todo mundo já sabe que não pode deixar, ele vem se adaptando e se reproduzindo em locais que antes não eram os melhores para que ele se reproduzisse. Então, hoje a gente já consegue achar água não tão limpa, água não tão parada, muitas vezes dentro dos ralos, onde a gente pensa, mas ali passa água o tempo todo, mas qualquer superfície próxima da água que eventualmente receba alguma gotícula pode ser ocupada por uma fêmea para colocar os seus ovos. E, Natália, a gente está falando aqui sobre a situação do Brasil, aumento de número de casos de dengue, o perigo disso. E em outros países, como está a situação? Você sabe, Sérgio, que não é privilégio nosso. O Brasil já vem convivendo com a dengue, com o mosquito Aedes aegypti há algum tempo, mas mais e mais a gente consegue ver em toda a faixa tropical. Sempre que existe temperatura quente, com chuva, com umidade, hoje com a globalização, o mosquito já consegue se adaptar aos mais diferentes lugares e o vírus também, o vírus consegue circular. Então, a gente tem visto, inclusive no Canadá, na França, lugares muito mais frios, mas que em determinadas épocas do ano, quando está calor e chove, já tem, o mosquito já é notado, a gente já tem a infestação. Você falou do vírus, né? Só é infectado com a doença ou aquela pessoa que é picada pelo mosquito que já tem o vírus, certo? E aí, como que funciona essa questão para ele, o mosquito adquirir o vírus e transmitir adiante? Como que é a origem desse ciclo? Se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia, foi um pouquinho sobre como os vírus funcionam, né? Então, os vírus, eles sempre precisam de um vetor. Eles não são seres vivos, eles são organismos que dependem de um hospedeiro que transmita para outros hospedeiros. Então, no caso do Aedes aegypti, ele é o vetor, o mosquito é o vetor de, na verdade, mais de 100 vírus. É uma família de vírus chamada de arbovírus, entre eles o vírus da dengue, da zika, chikungunya. Tem também outras famílias, como o vírus da febre amarela. Então, são muitos vírus que podem ser transmitidos pelo mosquito. O mosquito se contamina quando ele pica alguém que está doente, e aí o vírus entra no organismo do mosquito. Esses vírus, eles podem passar para os ovos, para os descendentes dessa fêmea que picou alguém doente, ou então essa fêmea, ela pode picar várias pessoas. Então, se ela picar alguém doente e logo em seguida picar alguém não doente, ela também pode transmitir.
Embora não é tão logo em seguida, o vírus tem um período de incubação dentro dessa fêmea, mas ela pode sim se contaminar e depois contaminar outra pessoa. Você comentou algumas vezes sobre a fêmea, né? Uma curiosidade é que a fêmea é que transmite, né? Apenas a fêmea. Isso mesmo, então o vetor dessas viroses todas é a fêmea do Aedes aegypti. Natália, e como a ciência tem trabalhado para combater a dengue pelo mundo? O que a Organização Mundial de Saúde preconiza, no caso da dengue especificamente, ou de todas as doenças que o Aedes aegypti transmite, é que só existe uma medida efetiva, que é o controle do mosquito vetor. Isso porque a gente não tem vacina para todas as doenças, as vacinas são importantes e elas devem ser adotadas assim que prontas, mas no caso do Aedes aegypti, como ele transmite, como eu disse, mais de uma centena de arboviroses, vai ser muito difícil a gente ter vacina para todas. Então, a gente eliminando o vetor é como a gente consegue controlar. E como é que a gente elimina o vetor? Tradicionalmente, como você falou na abertura dessa nossa conversa, a gente já está acostumado, sabe que tem que eliminar os criadouros visíveis no nosso quintal, na própria rua, quando a gente vê um lixo jogado no chão. Mas o que a própria OMS tem noticiado é que é preciso novas ferramentas de combate ao mosquito. Primeiro, pelo que eu já falei, ele vem se adaptando cada vez melhor aos ambientes e encontrando criadouros que a gente chama de crípticos, aqueles mais escondidos. E segundo, que além da eliminação de criadouros, tradicionalmente se usa inseticidas ou larvicidas para combater o mosquito ou a sua larva. O grande problema é que dos 5 métodos de controle químicos que a OMS recomenda para o Aedes aegypti, aqui no Brasil 4 já não são mais eficazes. Então, conforme a gente vai utilizando nos ambientes urbanos o famoso fumacê, aquela nebulização, a gente acaba matando os mosquitos menos resistentes e aqueles que são um pouquinho mais resistentes sobrevivem e deixam descendentes, mais ou menos como acontece quando a gente toma antibiótico e não vai até o final. Então, a gente seleciona os mais resistentes e ao longo dos anos, a gente acabou aqui no Brasil, em várias regiões, foi um estudo grande feito pela Fiocruz e publicado em 2019. Em várias regiões do Brasil, só existe hoje um método químico eficaz de controle, e mesmo assim, a eficácia desse método já está em apenas 50%, por volta de 50% de eficácia para o controle do mosquito. E no Brasil, você comentou das diretrizes da OMS, né? O Ministério da Saúde vem seguindo essas diretrizes? Qual tem sido a atuação do Ministério da Saúde a respeito? Qual a sua visão a respeito da atuação do Ministério? O Ministério da Saúde brasileiro sempre fez um trabalho muito atuante nessa área do combate às arboviroses. Nós temos dentro do Ministério pessoas especialistas, pessoas muito qualificadas para lidar com o problema. O Ministério já vem incorporando, pelo menos ainda como pesquisa, mas já é um primeiro passo, novas tecnologias. E a minha esperança agora, como uma opinião, é que em breve essas novas tecnologias passem, sejam promovidas, né, de estágio experimental para serem incorporadas no PNCD, que é o Plano Nacional de Combate à Dengue. Como você mesmo falou, Sérgio, quando a gente olha não só a população e como ela age em relação ao combate ao mosquito,
mas também os recursos que o Ministério da Saúde emprega ao longo dos anos, desde a década de 80 até agora. Se a gente coloca num gráfico quanto de recurso o Ministério vem empregando para o combate ao mosquito e quanto o número de casos vem evoluindo, as duas curvas sobem. Então, isso mostra para a gente que o que vem sendo feito não tem sido suficiente. A gente vem gastando recursos, isso é bom, que eles estejam disponíveis, mas a gente precisa de coisas novas incorporadas nesse ferramental. E já existem, viu, Sérgio? Já existem várias novas tecnologias também recomendadas pela OMS. Uma delas é um projeto que também a Fiocruz tem tocado em parceria com o World Mosquito Program, WMP, que é o projeto Wolbachia. Esse projeto já está sendo implementado em várias cidades no país. Ele ainda não é um projeto amplamente disponível para todo mundo, ele ainda está em fase experimental e ele tem as suas limitações em escala, mas existem outras ferramentas também, como o Aedes do Bem, que já está disponível para todo mundo em todos os estados do país. A Aedes do Bem, você comentou? Isso mesmo, a Aedes do Bem, ele é mais pra conhecido... gente o que é. Ele é bastante conhecido no estado de São Paulo, mas recentemente já temos empresas ou mesmo cidadãos que adotaram essa tecnologia. É um mosquito macho da espécie Aedes aegypti, então os machos, como a gente comentou, não picam e não transmitem doenças. E esse mosquito macho, ele recebeu uma característica autolimitante. E essa característica é uma proteína que ele recebeu, e quando esse mosquito é solto no ambiente urbano, ele procura a fêmea ativamente, acasala com ela, e de todos os ovinhos que essa fêmea colocar, só chegarão à fase adulta mais mosquitos machos. Então, o número de fêmeas que picam e transmitem doenças vai diminuindo ao longo das gerações e, com isso, a gente diminui as infestações. E você comentou agora há pouco sobre a eficácia de inseticidas e outros químicos, né, para o combate à dengue. E aí você comentou também que dos 5 que a gente tinha aqui, só um ainda é eficaz e ainda com uma eficácia baixa de 50%, o que é um pouco preocupante. E então eu te pergunto, tem algo já em estudo em termos de inseticidas ou afins para esse combate mais eficaz para os próximos anos? Você sabe, Sérgio, que o Aedes aegypti é um mosquito tão esperto que não existe uma bala de prata. A gente precisa lançar a mão de todo tipo de ferramenta, de tecnologia disponível. A gente costuma dizer entre os especialistas que a solução é o manejo integrado dessa praga. E manejo integrado significa continuar usando os inseticidas químicas ou larvicidas químicos, e para isso as grandes empresas produtoras dessas moléculas estão sempre inovando, sempre tentando identificar novos princípios ativos para colocar no mercado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, as campanhas de conscientização e de casa a casa, eliminação de criadouros mecanicamente, também tem sido intensificado, e até esse esclarecimento para a população que não necessariamente o criador vai estar visível e óbvio, né? A gente precisa tentar observar e tentar achar esses criadouros escondidos. E o terceiro são as novas tecnologias. Essas novas tecnologias, a OMS inclusive publicou uma recomendação para que sejam mais exploradas contra o Aedes aegypti, exatamente por conta da sua eficácia. Então, o Aedes do Bem, por exemplo, que eu mencionei,
ele tem uma eficácia de 100% no controle das larvas fêmeas, né? Como eu falei, daqueles ovinhos, todas as fêmeas morrem na fase larval e apenas os machos chegam à fase adulta, então é uma eficácia de 100%. Nos locais onde o Aedes do bem foi empregado, depois de 1 ano ou 11 meses, na verdade, utilizando essa tecnologia, foi observada uma redução na infestação de 96%. Na população de Aedes aegypti selvagem. Então, você vê, comparando com essa eficácia dos métodos tradicionais, é uma eficácia, as novas tecnologias costumam ter eficácias maiores. A gente viu isso com vacinas de Covid também. São métodos diferentes, né? Então, quando a gente faz uma aplicação de um herbicida, por exemplo, que é um grânulo, ele só vai agir onde aquele grânulo for aplicado. Quando faz uma nebulização, espalha um pouco mais, tem as gotículas, mas, de novo, só vai agir onde a gotícula cair. Então, se o criadouro tiver, por exemplo, num jardim interno de uma casa, ou mesmo numa calha dobrada, pode ser que aquela gotícula não alcance. Então, novas tecnologias baseadas em insetos, como o Aedes do bem ou a Wolbachia, esse inseto vai atrás daquele inseto que está ali, né, infestando da fêmea, e faz o seu controle. Então, você percebe, Sérgio, que cada um atua de uma maneira diferente e podem, sim, ser complementares. Você estava falando agora sobre novas tecnologias, né? E comentou sobre o caráter meio misterioso do Aedes aegypti, que é preciso esforços grandes para se identificar como, né, mapear esse mosquito de forma a reduzir o quadro de dengue. Porém, outra curiosidade é que não é só o Aedes aegypti que transmite a dengue, certo? Ele é o principal. E aí eu te pergunto, a gente deve se preocupar também com outros transmissores? Queria que você falasse se é um ou mais, ou a incidência desses outros até o momento não é tão impactante e a gente pode centralizar esforços na pesquisa do Aedes aegypti. Ótimo, Sérgio. Essa é uma pergunta que as pessoas têm muita curiosidade sobre isso e eu fico bastante feliz porque eu acredito que essa dúvida ela seja uma consequência de uma consciência ecológica, né? De saber que a gente faz parte de um ecossistema, né? A gente, o mosquito, os animais, as plantas, e a gente tem que perceber isso e como essas coisas interagem. É verdade, existem sim outros vetores capazes de transmitir, por exemplo, o vírus da dengue, assim como o vírus da febre amarela, por exemplo, ele pode ser transmitido pelo Aedes aegypti, mas o Aedes aegypti não é o vetor principal. O principal é um outro inseto, que é um pouco mais silvestre, ele não gosta tanto da área urbana. Isso tudo para dizer o seguinte: a natureza, ela é uma coisa viva, né? E qualquer intervenção que aconteça, e como intervenção eu falo, por exemplo, crescimentos desordenados de área urbana, cidades crescendo muito rápido, sem saneamento básico, com lixões à vista, tudo isso acaba criando oportunidades, nichos. E aí a gente não sabe muito bem como aquele ecossistema vai responder àquela intervenção humana. Os especialistas têm sim monitorado especificamente em relação a dengue, zika, chikungunya. No Brasil, o Aedes aegypti é o principal vetor. Em outros países, por exemplo, na Austrália, lá é um outro Aedes chamado Aedes albopictus. Então, cada local, cada geografia tem sim as suas particularidades, mas a boa notícia é que a gente tem um sistema de vigilância aqui no Brasil muito forte, muito sólido. Então, todas as prefeituras têm o seu centro de controle de vetores,
ou então alguns se chamam combate à dengue, mas tem ali os seus especialistas. Eles fazem monitoramento, instalam armadilhas, identificam quais espécies estão ali, se existe alguma dinâmica mudando. Então, isso que é importante, né? O importante é ter o conhecimento para poder agir caso alguma coisa aconteça. Mas, nesse momento, a gente não vê uma tendência de outros insetos poderem também transmitir a dengue. Natália, você comentou algo que chamou minha atenção, despertou minha curiosidade. Você falou que os investimentos do Ministério da Saúde vêm crescendo quanto ao combate à dengue, porém também os índices de dengue vêm crescendo. Então eu te pergunto, o que você acha sobre a hipótese de esses investimentos não estarem sendo os mais adequados possíveis? De repente, poderíamos investir melhor, diferente do que está sendo feito, já que, aumentando os investimentos, a dengue continua alta. Dependendo do caso, um investimento diferente poderia levar a diferentes resultados também no combate à doença. O que você acha disso? Esse é um ótimo ponto. Esse dado que eu trouxe, ele é válido até um pouquinho antes da pandemia. Durante a pandemia, a resposta à pandemia e ao Covid acabou deslocando um pouco recursos, o que é natural, né? Era uma emergência, mas é fato que a gente o governo federal vem sim entregando cada vez mais recursos, as prefeituras também vêm complementando os recursos enviados pelo governo federal, e mesmo assim a gente está perdendo essa luta. Eu diria que o Ministério, os estados, os municípios, eles já estão cientes de que algo tem que mudar. E por isso incorporaram algumas novas tecnologias, o próprio larvicida BTI, é uma incorporação recente, apesar de também ser um químico, e eu acho que existe essa intenção da mudança. Ela talvez esteja um pouco tímida. Eu fiquei muito feliz ao ver que a campanha 2022-2023 de combate à dengue, que foi lançada pelo Ministério em outubro de 2022, um dos pilares dessa campanha é o investimento em novas tecnologias. Foi a primeira vez que eu vi um destaque para isso numa campanha para combate à dengue. Então, já existe essa consciência. Claro que as coisas tendem a se mover um pouco mais devagar quando a gente fala de cuidar de um país com dimensões continentais como o nosso, mas quando eu falo com prefeituras, aqui no estado de São Paulo, onde eu estou, né, mais próximas de mim, muitas já estão adotando novas tecnologias com recursos locais, com impostos municipais, para complementar esses protocolos e alcançando ótimos resultados, como a Prefeitura de Indaiatuba, aqui no estado de São Paulo. Esse ano de 2021-22, ou seja, a temporada de mosquito anterior a essa que começa em 22, todos os municípios ao redor de Indaiatuba que apenas cumpriram o protocolo padrão tiveram epidemias, né? Uns índices muito grandes comparados aos anos anteriores. Indaiatuba incorporou pelo menos 2 novas tecnologias, incluindo a Aedes do Bem. E foi um município médio, né? Não é um grande município, mas é um município de um tamanho importante, com muitas indústrias, o menor índice dos últimos da área, né, entre os municípios que fazem fronteira. Então, não é o único município, mas é um bom exemplo de que quando a gente incorpora novidades, é um bom uso do recurso público, porque você tem menos doentes, os hospitais não ficam sobrecarregados, o sistema de saúde pôde atender o Covid com mais segurança, porque a dengue estava controlada.
Natália, então, para a gente encerrar, para quem está nos assistindo e está pensando, quero reforçar a minha parte aqui, fazer minha parte para reduzir o quadro da dengue. Já falamos sobre água parada e você falou do inseticida, o único ainda que está com uma eficácia relativa, né, no combate à dengue. Esse inseticida tem no mercado para comprar? Qual que é o inseticida? Dá o recado final para quem está nos assistindo e quer redobrar esforços no combate à dengue. Vamos lá, Sérgio. Os inseticidas, eles não podem ser vendidos para a iniciativa privada ou para os cidadãos. Só quem pode comprar é o Ministério da Saúde e, com muita razão, para a gente controlar a escalada da resistência. Então, a gente tem que usar com muita parcimônia, seguindo os protocolos. O Cielo é o inseticida que está sendo usado nesse momento. E quem compra é uma compra central, através do Ministério, o Ministério distribui para os municípios. Os cidadãos e as empresas, se quiserem contribuir para essa causa, podem e devem. O que eu recomendo? Tem algumas alternativas. Fazer mutirões no seu bairro, isso é sempre importante. A gente tem visto muitos imóveis abandonados, com pouco cuidado. Então, hoje não basta a gente fazer a nossa parte no nosso quadrado. A gente precisa colaborar e ir além e cuidar da nossa vizinhança. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, empresários podem adotar essas novas tecnologias disponíveis comercialmente. A gente já tem visto em grandes empresas ou mesmo médias tratando não só a sua área, mas o bairro inteiro. Então, é uma contribuição da iniciativa privada que vai, inclusive, ajudar o governo local a se preocupar um pouco menos com aquela área para poder focar nas outras áreas que precisam mais. Exatamente. Muito obrigado, Natália, pela participação aqui no Cidadania. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os programas da TV Senado já estão disponíveis para você rever e compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou no canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. O Cidadania fica por aqui. A gente se vê na próxima. Um abraço.